A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, louvado seja Deus. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e neles o temos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Louvado seja Deus que nos concedeu mais este dia para nos reconciliarmos, para vivermos segundo a tua vontade. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu perdão. Obrigada, meu Pai querido, pela tua justiça, pelo teu favor, pelo teu amparo, pela tua palavra que é a verdade. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Lava-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nos ajude-nos a chegar a Ti, Pai, neste dia, Senhor, com o coração quebrantado, com o coração contrito, com o coração grato, com o coração, meu Deus, totalmente rendido a Ti, em nome de Jesus. Amém? Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, aonde flui o amor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E mais uma vez, o Senhor ministrou uma palavra no meu coração. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Amém? A palavra segundo se encontra em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor. Aleluia. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ele ia. Nós sabemos que Davi era um pastor, né? Ele cuidava das suas ovelhas. E entre ali os seus irmãos, Davi foi escolhido, né, para ser rei. O Senhor o ungiu para ser rei. E em Atos, o Senhor fala: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O Senhor disse que ele achou Davi, filho de Jessé, mas homem segundo o coração do Senhor, homem que lhe agradaria o coração. E por que Davi agradaria o coração do Senhor? Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque o Senhor lhe deixa bem claro que fará toda a minha vontade. Então aí está, meus irmãos, o segredo de por que o Senhor dava vitórias a Davi. Davi tinha suas limitações, Davi tinha seus erros, mas Davi era um homem totalmente dependente de Deus. Davi era um adorador. Davi reconhecia que sem Deus ele não podia nada. Então, todas as suas batalhas, todas as suas guerras, todas as situações da sua vida, Davi entregava para o Senhor. E Davi consultava a Deus, se o Senhor, se era para ir perseguir os inimigos, se o Senhor lhe daria a vitória, se o Senhor era com ele. Então o Senhor lhe dava sempre vitória a Davi por onde quer que ele andava, porque Davi fazia a vontade de Deus.
Então, muitas vezes nós colocamos em oração as nossas petições. Se a gente coloca a nossa vontade diante do Senhor, mas a gente precisa disponibilizar o nosso coração, primeiramente, para fazer a vontade de Deus. Porque aqui a palavra do Senhor diz que o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia, por onde quer que ele andava, porque Davi primeiro fazia a vontade de Deus. Então essa é uma das revelações que o Senhor nos dá. Antes de fazer a nossa vontade, o Senhor quer que a gente faça a vontade dele, para que a gente venha ser vitorioso, para que a gente venha ser próspero, para que a gente venha ser bem-sucedido nos caminhos por onde quer que a gente ande. A gente tem que ter essa dependência do Senhor. A gente tem que ser totalmente dependente da vontade de Deus. Mas como conseguir isso? O Senhor estava falando para todo momento para conosco que a forma de nós fazermos a vontade dele é sendo ali obediente à palavra dele, negando a nós mesmos e fazendo a vontade de Deus. E isso acontece a todo momento e todos os dias, meus irmãos, né? Então, Salmos 25, verso 8. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos os seus caminhos. Então aqui mais uma revelação que o Senhor nos dá. Ele aponta o caminho aos pecadores, ele indica o caminho pelo qual nós devemos seguir. Ele guia os humildes na justiça, aquele que reconhece, né, que se submete à vontade de Deus. E muitas vezes a gente tem que ser humilde no nosso dia a dia. A gente precisa ser humilde para conosco mesmo, a gente precisa ser humilde para com o nosso próximo, e a gente tem que ter cuidado com isso. E ensina aos mansos o seu caminho. Quando o Senhor ouviu o clamor dos filhos de Israel, e o Senhor decidiu libertar aquele povo, o Senhor chamou Moisés. A palavra diz que não existia homem mais manso que Moisés. Conduzia aquele povo numeroso, era um povo que teimoso, era um povo que ia murmurar ali diante do Senhor. O Senhor sabia de todas as coisas. E o Senhor, ele chamou Moisés. Moisés era manso. Moisés ia ali interceder por aquele povo. E diante ali das murmurações, Deus se irou com aquele povo, mas Moisés ele intercedia por aquele povo. Então, o Senhor nos fala que ele ensina aos mansos o seu caminho. E nós precisamos ser mansos para que o Senhor nos ensine os nossos caminhos. Uma das direções que o Senhor nos dá neste dia. Precisamos ser mansos, precisamos ouvir, precisamos ser calmos, precisamos ter a paciência, que é um dos frutos do Espírito Santo, para que a gente entenda, para que a gente observe, para que a gente reconheça o caminho que o Senhor quer nos ensinar. Glória a Deus por isso. E a gente precisa ser manso até conosco mesmo. Quantas vezes nós não nos irritamos nem com outras pessoas, mas até um simples fato de você estar procurando alguma coisa e você não achar. Então a gente precisa observar são essas pequeninas coisas. Quantas vezes uma impaciência, uma inquietação. Então nós precisamos ser mansos, porque quando nós somos mansos, o Senhor nos ensina o caminho que nós devemos seguir. O Senhor abre os nossos olhos, o Senhor nos dá entendimento, o Senhor nos dá estratégia, o Senhor nos dá clareza para que a gente enxergue. Que um coração manso, um coração calmo, ele ouve, ele observa, ele é atento, né? Ele aceita a instrução. E ali Moisés era conduzido ali pela presença de Deus para segundo a instrução de Deus, conduzir aquele povo naquele deserto. Glória a Deus, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Aleluia, em nome de Jesus, Pai querido e Pai amado, nós te louvamos. Nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia. Senhor, em nome de Jesus Cristo, hoje nos dê discernimento, Senhor, segundo a tua vontade. Tira os tampões dos nossos ouvidos, Pai querido. Cegueira espiritual, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós possamos hoje reconhecer a tua voz, Senhor.
Nos traga hoje, meu Pai, espírito de mansidão, de paciência, que é um dos que são frutos do Espírito Santo, que testifica que o Senhor se encontra em nós. Em nome de Jesus Cristo, nos dê direção, Pai querido. Vai adiante de nós, Senhor. Em nome de Jesus, nos conduz o caminho que nós devemos seguir, colocando o nosso ser, meu Pai, a Tua vontade. Em nome de Jesus. Que você receba hoje o contentamento do Senhor. Que nós recebamos hoje a alegria no Senhor. A palavra do Senhor nos diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Que a gente venha se alegrar dos caminhos que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém?